e eu vou receber o Sebastianismos e a Lazuli, a Lazuli da banda. Oh, Francisco El Hombre! Olá! Escroto, escroto. Adoro! Muito boa noite, minha amiga. Que prazer te conhecer. Eu já sou seu fã do Twitter. Te acompanho sempre e adoro tudo que você posta. Você é uma excelente pessoa para acompanhar nas redes. Excelente formadora de opiniões. Que massa poder finalmente te conhecer assim pessoalmente. Eu fiquei feliz porque eu sou muito fã da Francisco El Hombre faz muito tempo. Tudo bom, Lazuli? Olá, boa noite, querida. Muito prazer. Que massa. Igualmente, tem um monte de gente aqui falando que é fã de vocês. Eu queria que vocês começassem do começo, né? Um pouquinho da história da banda, como é que a banda surgiu. Para quem ainda não conhece o trabalho de vocês sabem que, infelizmente, eu queria mostrar aqui, gente, depois vocês procuram, tá no YouTube, no Twitter da banda, um show que eles fizeram, que o povo pira tanto, o povo pula tanto nessa música Bolsonaro. Mas se a gente mostrar aqui, eles derrubam a nossa live, sabe? Por questões de direitos autorais, que eles derrubam. Então, daqui a pouco vocês vão dar aquela palhinha que eu pedi, mas eu queria que vocês contassem como é que tudo começou. Tudo começou, quase 10 anos atrás, nem parece que já faz tanto tempo. Mas a gente é amigo desde sempre, né? Eu conheço o Ju faz mais de metade da minha vida, assim como todo mundo na banda. E a ideia era, na Francisco, fazer da música motivo de aprendizagem, motivo de crescimento, motivo de motivação. A gente usava a nossa música no começo da banda para ir de cidade em cidade, de praça em praça, procurando aprender um pouco mais sobre nossas raízes latino-americanas e a troca da nossa música. A gente era uma banda de estrada, de passar o chapéu. Sabe aqueles hippie na praça? Isso era a gente. Troca mundo, né? Exato. E aí, de tanto ficar fazendo isso, não é que a gente conseguiu conectar um monte de gente do Brasil até o Chile, do norte do Brasil até o sul do Chile. E, eventualmente, todo esse movimento a gente acabou gravando. Lançamos nosso primeiro disco, que tem essa música do Bolsonaro, que tem a música Triste Locomar, Tá com Dólar, Tá com Deus. E, enfim, passito a passito, como disse Fonzi. Você é mexicano de origem, né? Eu sou mexicano. Veio para o Brasil pequenininho? Como é que foi? Vim para o Brasil quando tinha 12 anos, com minha família. Meu irmão e eu somos mexicanos, naturalizados brasileiros, eu gosto de dizer, né? Me naturalizei para poder exercer meu direito de voto, que eu acho que apesar de ser um pequeno grãozinho de areia, acho que é importantíssimo cada um fazer nossa parte, né, nesse sentido. Ju, Lazuli aqui, que aparece para mim embaixo, não sei se está aqui embaixo. Sim, está embaixo. E Andrei são de Sorocaba. E Lena, nossa baixista, é santista, da cidade, não sei se do time. Sim. Lazuli, quer falar um pouquinho? Como o Seb falou, assim, eu sinto que a Francisco tem sido tanto o nosso combustível quanto o nosso motor, e foi se modificando, se transformando ao longo do tempo, assim como qualquer organismo vivo, né? Mas sempre dentro dessas mudanças a gente resgata raízes, acho que tem alguns pontos essenciais que a gente segue sempre colocando, né? Que a gente segue se colocando como seres políticos viventes, assim, na nossa sociedade, e trazendo essas pontes brasileiras, latino-americanas, essas interconexões que sempre existiram e sempre existirão, mas muitas vezes as pessoas não prestam atenção nelas, né? É verdade, parece que o Brasil vive de costas para a América Latina, né? É uma coisa muito louca. As músicas em espanhol costumam fazer muito pouco sucesso no Brasil, né? Pois é, acho que é um fenômeno que me chamava muita atenção, assim, porque eu estranhava muito, né? Tendo estudado história, tendo lido uma das grandes bíblias que acho que todo ser humano tem que ler, que é as Veias Abertas da América Latina,
eu sempre me questionei muito por que o Brasil, que é um continente em si, que tem tantas coisas em comum na história com o resto da América Latina, prefere olhar para a Europa, olhar para os Estados Unidos e não olhar aqui para o lado, né? E eu acho que foi rodando a América Latina que a gente começou a entender um pouquinho mais por que isso acontece, né? Essa é uma coisa que você vê desde a época colonial do Brasil, né, de como as trocas eram feitas, de como o comércio era estabelecido, né, o Brasil sempre foi um país que antes mais preferiu olhar para os poderosos, para os colonizadores, né, numa tentativa de empoderamento ilusória, porque quem olha para a pessoa grande procurando empoderamento, na verdade, acaba se iludindo com uma posição que dificilmente atingirá, né? Então, a gente decidiu encarar Francisco como um movimento político de integração latino-americana, aprendendo nós mesmos pela estrada e tentando replicar nosso conhecimento através da música para tentar fazer nossa pequena parte de introduzir esse assunto que é a latino-americanidade, né? Vocês sempre foram uma banda engajada, né? Você falou da questão política. A Francisco El Hombre nasce como uma banda já engajada politicamente, né? Azuli, quer falar? Eu sinto que sim, tanto pela... Não tem como não ser assim. Acho que não tem como não aprender muita coisa viajando pelos lugares diversos da América Latina e aprendendo com a consciência histórico-política, social de Uruguai, de Argentina, de Chile, de Cuba. Parece que o Brasil é um dos lugares em que a consciência, em todos esses níveis, foi muito alvejada, assim. Sei lá, viajando por todos esses lugares, deu para perceber o quanto a gente não consegue pensar e discutir muito bem política, a gente não tem muita memória do que aconteceu. É muito fácil uma fake news se tornar a nossa realidade, porque a gente não tem memória, né, como sociedade, como país, assim. Então, sei lá, eu sinto que os meninos sempre trouxeram várias dessas raízes, assim, tipo, revolucionárias, acho que por criação da família deles mesmos, assim. E isso foi se tornando parte íntegra, porque já era parte das letras e cada vez mais foi vindo à tona e é uma das essências da banda, assim. Olha só, o Tenório Cavalcante, seu fã de vocês, está dizendo aqui: Francisco El Hombre, adoro, espero que vocês repitam a turnê na casa de Francisco, em São Paulo, né? Vocês agora estão indo em turnê pela Europa, é isso? É isso. E mais do que Europa, é turnê Europa, Estados Unidos, Canadá, isso só até junho. Depois tem mais. Que bom, que Segura. Ótimo. A história do nome, Francisco El Hombre, quem é esse personagem? Conta aí pra gente. Foi lendo o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que para mim é um dos livros mais icônicos da escrita literatura latino-americana, né? Que, enquanto eu fazia uma das primeiras viagens que eu fiz passando o chapéu de praça, que eu descobri um personagem secundário, que mal aparece no livro, mas aparece, que em português é Francisco Homem. Ele passa batido para quase todo mundo, mas naquele momento ele me marcou muito, me marcou tanto que a primeira coisa que eu fiz foi pegar um canetão permanente e escrever assim na minha parede, Francisco El Hombre, porque é um personagem lendário que existe, né? A história prova sua veracidade, existiu esse homem, mas querendo ou não, a gente não sabe até que ponto a lenda é verdadeira, mas diz a lenda que é um homem que com seu acordeão viajava de praça em praça, cantando sobre aquilo que ele via em cada cidade, numa época na Colômbia que não existia internet, não existia mídia. Então ele trazia notícias de bairro para bairro, de cidade para cidade, conectando as pessoas, informando e sempre com astral. Então, ao mesmo tempo que ele fazia o papel de comunicar, ele também fazia o papel de trazer la buena onda. E dizem até as línguas que ele enfrentou o diabo num duelo de acordeão e saiu vencedor. Então, quem sabe, com essa inspiração, a gente não sai vencedor desse duelo que está rolando esse ano, né?
Olha só, temos aqui um antilulista, o Antônio Hint, que entrou e fez um superchat para dizer: o Lula saiu na Time, saiu na Veja, saiu no Estadão, saiu na CNN, eu só não vi ele sair na rua. Saiu ontem, Antônio, lá em Campinas, e foi cercado por bolsonaristas querendo agredi-lo. Foi preciso que o segurança fosse para cima, né? Vocês falam isso porque vocês estão doidos para fazer alguma coisa ruim com o Lula, mas não vai rolar, não. Eu sei que tem que se cuidar. Com miliciano não se brinca, então tem que se cuidar mesmo. Não se preocupe, que ele vai sair da rua protegido contra a maldade de vocês. Olha só. E a música? E a música Bolsonaro? Eu acho isso. Diga. Eu acho isso uma coisa muito interessante do bolsonarista, né? Desse tipo de pensamento, né? Uma coisa é você ter uma oposição política, porque a política tem que ter oposição. A política cresce com o enfrentamento de ideias e o diálogo. Natural, né? Fazer política é lidar com vários pensamentos, né? Isso é nutritivo. Porém, quando a gente encontra um pensamento que a gente não concorda, a gente tem que dialogar até encontrar o perfeito meio termo. E por isso que a democracia é tão importante, tão bonita. Mas agora, olha que coisa. Quando você tenta dialogar com um bolsonarista e dar suas ideias, ele responde com violência. E quando a gente vê que ele quer fazer prevalecer sua opinião com violência, aí já não estamos mais exercendo democracia. Aí é que se chama fascismo. Por isso que eu acho muito importante a gente sempre explicar por que a gente chama o pensamento bolsonarista de fascista, porque ele prefere impor seu pensamento através da violência e não através do diálogo, como a gente faz numa democracia, né? Claro. Então, um presidente não poder falar por risco de violência, eu acho que é uma das coisas mais imbecis que se pode ter, mais imatura, sabe? Um bando de crianção que não sabe nada, querendo falar que sou mais forte, então tenho mais direito para falar. Né? Quando você vê que, no caso contrário, não é assim. Porque todo mundo que acredita na democracia acredita no diálogo. Né? Claro, eu não quero... Eu, por exemplo, né, ontem, quando o Lula saiu na Time, eu publiquei assim, morra de inveja, Bolsonaro. Depois eu falei assim, sabe, não, eu vou apagar, porque vão dizer que eu estou querendo que esse cara morra. Não é uma expressão, né? Morrer de inveja é uma expressão. Mas eu sei como eles iam denunciar o meu tweet, dizendo que eu estava desejando a morte do presidente, quando, na verdade, a gente quer ele muito vivo, para derrotá-lo e que ele pague pelos crimes que cometeu, certo? Exato. A Lazuli está consertando aí a câmera dela. Conta para mim, Sebastianismos, como que um pouquinho aí da história da letra do hit Bolsonaro. Como foi que surgiu isso? O ano era 2016 e começou bem antes, então, de ele ter chance de chegar à presidência, né? Foi na época onde o atual presidente era tão insignificante para a nação que a gente achava engraçado poder rir desse personagem imbecil, né? Foi quando, em 2016, ele apareceu no meu radar, né? Que até então eu não conhecia ele. Apareceu esse personagem político há mais de 20 anos de carreira sem ter conseguido fazer nada, ou seja, um burocrata passivo e sanguessuga, né? Que tinha um discurso que elogiava torturadores, um discurso que tinha muito machismo, muita homofobia, muito transfobia, e teve um momento específico, que agora não estou me lembrando em que momento. O discurso do impeachment, deve ter sido isso. Que foi em 2016, que ele teve um discurso extremamente racista. Ele homenageou o brilhante Ustra lá no Congresso, deve ter sido isso. E aí, ele foi recebido no aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por um monte de estudante de esquerda que jogou um monte de purpurina e glitter nele, na tentativa de expurgar o mal através desse embelezamento, dessa vivacidade da purpurina roxa e rosa, né? E aí eu achei isso magnífico e a gente começou a fazer essa música, né? Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Esse cara é escroto, muito escroto. Nunca na minha vida que eu ia imaginar que esse insignificante político com discurso violento, fascista, racista, homofóbico, transfóbico e que elogia
torturadores, pessoas que machucaram outras pessoas, que mataram outras pessoas, como é que esse cara ia chegar na presidência sem ter feito nada significante na sua vida política? Não é um cara que se destacou pelo seu trabalho. Ele não se destacou por nada. Nada. Então, naquele momento, nunca que eu imaginei que um cara como esse, de todas as pessoas, que eu possa concordar ou não concordar, que esse cara consiga chegar na presidência é algo que eu não vou entender jamais e que eu lamento muito. Porque o que o Brasil perdeu nesses últimos 4 anos é imensurável. Lazuli. Cara, na real eu consigo enxergar, sim. Ele é um grande espelho, né? É um grande espelho de um lado brasileiro que estava escondido. Infelizmente, ele veio à tona porque teve muita representatividade e pelo menos possibilitou que as máscaras caíssem, né? Então, muitas pessoas que estavam debaixo do tapete, assim, pelo menos estão mostrando suas caras agora. E acho que a gente consegue enxergar um pouco melhor a realidade, assim, de como as coisas são. Tipo, eu de nenhuma maneira estou romantizando nem defendendo essa figura, só que acho que não dá para a gente também se iludir de, tipo, pensar, tipo, como é que pode ele ter vindo? Porque ele teve respaldo, porque ele trouxe uma faceta que as pessoas se identificaram, sabe? Sim. Que é irresponsável, que é fascista, sim, que é racista, que leva tudo como piada, né? Então, sei lá, pelo menos mostrou as cores verdadeiras, assim, né? Lula sempre fala isso, né, Ju? Que o Bolsonaro, ele não adianta a gente achar que ele não representa uma parcela da sociedade. Uma parcela da sociedade pensa como o Bolsonaro. A gente tem que encarar isso, né? Infelizmente, 30%, pelo menos. Pois é. Eu acho que, assim, esses momentos, assim, a gente pendeu muito para o lado, tipo, da sombra, né, da dualidade, tipo, a gente vivenciou tudo isso nesses anos de Bolsonaro, mas isso também, tipo, de tantos desequilíbrios que foram se mostrando e que a gente foi vivenciando, eu acho que até as pessoas que estavam muito pendendo para esse lado, ou as pessoas que estavam, tipo, não sei, de alguma maneira a balança pendeu muito para o outro lado e uma boa parte se ligou de que isso também não serve, sabe? Não é tipo tudo contra o PT, tudo contra o direito dos trabalhadores, tipo, e completamente para o outro lado da balança também não favorece, também não ajuda. Então, eu espero que a partir de agora, né, vendo tudo isso, como é que foi experimentar esse outro lado da moeda, que a gente consiga encontrar um equilíbrio, assim, um diálogo maior, né? Como é que vocês estão acompanhando aí? Qual é a expectativa de vocês em relação à eleição? Como é que vocês estão vendo, aliás, o tema da live de hoje? Como é que vocês estão vendo essa sabotagem que a mídia continua fazendo sobre o Lula? Gente, eu fico tão chocada com isso. Como é que eles não têm a menor responsabilidade com o Brasil, né? Eu acho que os jogos políticos que acontecem por trás dos bastidores são muito difíceis de entender e mais macabros, às vezes, do que a gente consiga imaginar, né? Mas o que a gente enxerga, o que a gente vê nas eleições desse ano, eu vejo que é um ano da gente botar a mão na massa, sabe? Não cair no grande erro, que foi o erro das esquerdas, na verdade, o erro do Brasil, das últimas eleições, de achar que a política é um jogo que acontece de cima para baixo e o brasileiro comum pode ficar parado, tipo telespectador, aguardando que a política seja feita para que ele possa ou se beneficiar ou reclamar sem fazer parte disso. E não. A política é um jogo que ou a gente joga ou a gente vai ser manipulado pelos acontecimentos. Então, o que eu penso esse é um ano de botar a mão na massa, não um ano de esperar para ver o que acontece. Porque se a gente esperar para ver o que acontece, a gente já viu o que acontece. E o que acontece é uma desvalorização da moeda brutalmente, uma crise econômica e política como a gente não vê há décadas, né? Um retrocesso de 30, 40 anos que vai ser muito difícil que um governo de Lula consiga sanar, né? Vai ser necessário toda uma reconstrução de uma década, pelo menos.
Então, entendendo que não é um jogo ganho, eu acho que eu não sei o que esperar. O que eu tento fazer e fazer através das ações e demonstrar é que é um ano de movimento, para a gente se movimentar para que não caia nesse mesmo erro, né? Porque isso é uma das falas que eu mais gosto de Lula, que ele falou agora que a gente se apresentou junto no 1º de maio, aqui em São Paulo. A coisa mais positiva é quando você pode ter alguém na presidência aberto a te ouvir, aberto a diálogo, né? Sim. Então, uma das coisas que eu apoio muito em Lula é justamente essa abertura de diálogo, porque isso não existe na oposição, isso não existe em Bolsonaro, isso não existe nos partidos de extrema direita, né? Não tem abertura para diálogo, é ou violência ou violência. E, enfim. Como é que vocês se aproximaram do Lula? Eu vi que já é uma aproximação já antiguinha, né, de vocês com o Lula. Como é que aconteceu isso? A gente começou a ser convidados para tocar nos Lula Livre, né? A gente tocou em vários Lula Livre, e inclusive no Lula Livre em que Lula estava livre. E a gente conheceu tanto Lula quanto Haddad, quanto outras pessoas no camarim de Lula. E aí a gente conversou bastante e tudo mais, e já tinha uma proximidade com o movimento MST e com alguns nichos do MST, assim, né? Uma parceria que parte de nós nutre bastante também, assim. Mateu é uma pessoa que está sempre em contato também com os koalas. Também adoro o MST, adoro, é meu favorito. Então, as alianças foram cada vez mais se formando, e por a gente também trazer sempre essa bandeira, acabou que em mais e mais ocasiões a gente foi chamados para representar ou essa frente, ou para... Tipo, eu não sei como dizer exatamente, mas essa aliança foi se formando cada vez mais. Mas é importante dizer que não é uma aliança com o PT, né? Que a gente também participa de outros eventos que tem esse cunho de diálogo, de defesa dos direitos dos trabalhadores, e então a gente esteve movimentos em sociais, né? Movimentos sociais. Mas foi meio que a partir do Lula Livre que a gente começou a estreitar essa relação. E o fato de vocês serem uma banda que tem uma pegada política de esquerda prejudica vocês na mídia, convites para cantar, sei lá, no programa do Faustão, essas coisas? Com certeza. Eu acho que porque, infelizmente, quem fala com sinceridade, com verdade, causa insegurança em quem tem medo de manifestar essa verdade ou essa sinceridade. E a gente vive num momento onde não todo mundo pode dar suas opiniões, porque essas opiniões podem ser consideradas perigosas. E, querendo ou não, a gente é uma banda que sempre falou com o coração, sempre defendeu nossa verdade, sempre foi contra as opressões, e isso fez da gente ser uma banda política. A gente nunca escolheu ser uma banda que faz política, ou que se associa com partidos, ou com... né? A gente nunca teve a banda pensando, vamos chegar a tocar com Lula e conhecer... Não, a gente é uma banda que sempre procurou manifestar nossas verdades e ser brutalmente sinceros. Sinceridade acima de tudo. E, querendo ou não, no mundo que a gente vive, quando você é sincero o tempo inteiro, isso acaba fazendo parte de uma manifestação política, né? Então a gente acaba sendo visto como uma banda política. E sim, a galera, em muitas ocasiões, a gente é mal visto, não é bem recebido, não é recebido, é recebido com ressalvas, né? Então, muitas vezes que a gente vai cantar na rádio, na televisão, falam pra gente, então, não pode falar nada sobre política, viu? Porque é uma opinião perigosa, como se fosse causar algum risco, alguma coisa assim. E é isso, porque a galera tem medo. E por que tem medo? Porque tem medo do patrocinador ficar bravo, tem medo da perda do status quo, né? Sim. É uma... Que pena, né? Que época pobre, né? É uma época espiritualmente pobre, né? Quando é que você podia imaginar que um artista seria aconselhado a não falar de política? Não consigo imaginar.
E eu vejo, assim, uma par de gente que canta músicas revolucionárias e que não entendem que as letras que cantam são revolucionárias. Esses dias eu vi uma pessoa de direita cantando Cazuza, e eu pensava assim, meu Deus, essa pessoa não sabe o que está cantando? Como é que uma pessoa consegue atualmente ser de direita, defender tudo que uma pessoa de direita defende e cantar essa letra? E para mim, é muito claro de onde isso vem, né? Querendo ou não, pós-ditadura militar, desde 64 até 90 e poucos, o ensino de história e geografia nas escolas brasileiras, se não foi 100% exterminado e trocado, né, pela aula de moral e cívica, classe de ordem moral e cívica, foi muito, muito debilitado. A gente tem gerações que nunca tiveram aula de história, que não sabem de onde viemos e por que as coisas são do jeito que a gente são. Então, de fato, é tudo uma questão de educação. O Brasil é um país que, historicamente, desconhece sua história há 2, 3 gerações. Então, é claro que as pessoas não vão saber o que é fascismo, nem saber dialogar com pessoas que saibam sobre história. É um processo desafiador que a gente tem pela frente de educar o povo sobre a nossa própria história, que é justamente para não cair nos mesmos erros como a gente caiu 4 anos atrás, né? Não, eu estava aqui com meu filho mais novo, estudando história com ele, e aí falavam sobre os povos originários, né? Um livro que ele está estudando aí, que não é nada progressista, fala que, claro, que os espanhóis mataram e tal, fala, né? Mas assim, eles falam assim que houve muitos confrontos, parece até jornalista de hoje, que houve muitos confrontos entre os espanhóis e os povos lá no México, por exemplo. Que confronto! Que confronto! Não teve confronto nenhum. Eles chegaram lá e mataram todo mundo. Desde a escola, a gente é ensinado a usar palavras, né? Colonização. Não é colonização, é genocídio, é extermínio, é outro tipo. É estupro, né? Essas são as palavras, mas não se bota isso nos livros. Descoberta, né? Descoberta do Brasil. Todas as datas comemorativas são uma farsa, né? É muito bizarro. A minha geração foi, a gente aprendeu isso. Não aprendeu nada sobre a história real, assim, o outro lado da história, né? Dos povos nativos, dos povos que foram escravizados, muitos anos depois, em Belém do Pará, eu comecei a entender um pouco mais sobre a história do outro lado, né? Porque tudo depende de quem conta. E geralmente são os vencedores que contam as histórias, né? Eu li um livro sobre Cortés, o conquistador. Olha as palavras, né? As palavras. Conquistador. E dentro do livro, eu até escrevi para o site na época, tinha um termo que a gente usa muito no Nordeste, que chama aperreado. Aperreado. A origem desse termo, aperreado, é a mais horrível possível, porque vem do espanhol aperreado, aperreado, ou seja, eles botavam cachorros em cima dos indígenas. Cachorros, perros, em espanhol. É essa a origem da palavra aperreado. É isso que a gente devia ensinar para as crianças na escola, né? É isso, é isso. Quem conhece a história dificilmente vai querer cometer atos de violência um contra o outro. Mas é isso. Tudo se resume a uma falta de educação que é extremamente nociva e desafiadora, né? E já diria... Por isso que eu acho incrível e eu gosto de ressaltar a importância de Paulo Freire, né? Que fez da sua vida... Dedicou sua vida à educação do oprimido, né? Para que o oprimido não sonhasse mais com ser opressor. Olha aqui, o Antônio Hint, que é o nosso amigo bolsonarista, que está aqui fazendo superchats. Aliás, ele foi até desafiado pela Sueli Ramos. Antônio Hint, prova que você está feliz com o Bolsonaro, mandando superchat de 500 para fórum. Vai, faz isso, Antônio! E aí ele falou aqui para você, Sebastião, por trás dos bastidores fala a geração Paulo Freire. Esse pessoal não sabe nada de Paulo Freire. Curiosamente, o sebastianismo estava falando justamente sobre o Paulo Freire, né?
O que eu diria para qualquer pessoa é, primeiramente, eu perguntaria, você leu Paulo Freire? E aí, se a pessoa responder sim, o que eu já acho muito difícil, porque, né, eu acho que se poucas pessoas no mundo já leem, poucas pessoas leem coisas que já ouvem falar mal, né? Tem que ler o título, já associa com uma coisa negativa, deve ser comunista, deve ser, não sei. Bom, se você leu Paulo Freire, aí se ele falar sim, nossa, aí pode se vir um debate incrível, que talvez as opiniões contra me façam ter uma nova opinião maravilhoso. Mas eu tenho 99,9% seguro que a pessoa não se deu trabalho de ler mais do que 10 páginas, se chegou na página 10. Não leu. Isso aí fala porque repete, né? Repete. Eles escolheram Paulo Freire, que era um cara que ensinava o oprimido a não baixar a cabeça para o opressor. Eles escolheram Paulo Freire porque é prático para eles, né? Mas eles não têm o menor conhecimento sobre o Paulo Freire. Falam que Paulo Freire foi adotado nas escolas. Isso nunca aconteceu, infelizmente, no Brasil. Infelizmente, né? Antes fosse. Né? Que louco, né? No Brasil tem um educador que dedicou sua vida à educação, que coisa mais bonita, ser escrachado desse jeito pela ignorância, né? A ignorância é forte, mas a educação é mais forte ainda. É isso aí. Ó, tem um monte de gente elogiando vocês aqui. Rita de Cássia Liberato, esses meninos são mais que ótimos, adorei. A Sam Marina comenta, essas mulas já usaram Renato Russo como argumento das insanidades deles, é verdade. Pobre mula, pobre da mula, né? Luiz Valdo, pois é, com respeito às mulas, né? Luiz Valdo, parabéns, Banda Francisco, é ótimo ter uma banda assim. Fernanda Maria fala, belo programa, gostei muito de ver a Pink. Ednelson Almeida, ou seja, cachorrados, misericórdia, gente. Essa história dos cachorros é muito interessante, porque no México não tinha cachorro. Os indígenas não conheciam os cachorros. Então, para eles, era a coisa mais assustadora do mundo você ver um cachorro enorme na tua frente. Imagina, você nunca via um cachorro. E aí, os cachorros eram tão grandes que tinham até nomes e perfil na história. Tem perfil de cachorros famosos que fizeram isso com os indígenas. Aliás, no filme de Django Livre, tem uma cena que eles colocam cachorros em cima dos negros escravizados também. Vocês lembram disso? Lembro sim. Mas vale uma ressalva que eu acho legal trazer. Acho que a Ju vai concordar com essa ressalva. Que tinha um cachorro no México, sim. Xoloscuintle. Ah, sim. Que é o Xoloscuintle, que é um cachorro que todo mundo fala que é feio, mas eu acho lindo. É um cachorro sem cabelo. É lindo. E você sabe que eles foram devorados pelos espanhóis, né? Além de tudo, eles comeram os bichinhos, né? Além de tudo, né? Não basta botar a igreja em cima da pirâmide com as próprias pedras da pirâmide, não basta enterrar a pirâmide com terra para colocar a igreja em cima, ainda por cima come o cachorrinho da galera. Porra, velho. Horrível. Tem uma curiosidade horrível também sobre um termo mexicano, que numa das primeiras viagens ao México, a cidade do México, a gente foi no Museu do Diego Rivera, e aí o guia que estava passeando com a gente, assim, ele falou sobre o termo chingada, que é um termo que se ramifica em 1 milhão de termos, que é muito usado coloquialmente, assim, pelas pessoas mexicanas, tipo, chingon, chinga, nanana, chingada, tudo varia desse termo, e esse termo quer dizer a Índia estuprada pelo colonizador. Essa é a raiz do termo. E é, tipo, usado, disseminado, assim, é muito comum o uso dessa palavra. E aí eu ouvi, assim, tinha mexicanos do nosso lado, e eles nem tinham, assim, sabe? É muito doido como coisas em que a gente está tão enraizado como a língua tem uma resistência grande de mudança, né? Mesmo com essas raízes horríveis. E quantos eufemismos, né, Ju? Quantos eufemismos, não é
não é genocídio, é colonização. Quando as pessoas não entendem a importância de descolonizar esse discurso, né? Uhum. Total. Ó, o Claudio Honor Vital fala que a galera da Francisco é lombra, inteligente e antenada. Como é que é o processo criativo de vocês? Vocês se juntam? Deve ser muito divertido, hein? Tomam cerveja. Pode ser também. Tem vários jeitos, né, Ju? Acho que a gente gosta muito de experimentar com a criatividade. Então não tem um caminho. Pode ser muitas vezes que Ju ou eu ou qualquer outra pessoa da banda chegue com uma música e a música já esteja pronta. Oh. E assim como tem muitas vezes que a gente juntos senta e do nada se propõe a escrever sobre algo ou sobre nada. Então, por exemplo, no nosso último disco, a gente estava revendo as composições do disco novo e começou a chover. Estávamos na sala de Ju e começou a chover e tinha que tirar a roupa do varal. Olha a chuva vai molhar no varal, o vento vai empurrar as roupas do varal. E daí nasceu uma das nossas músicas, que é uma música linda, com participação de Dona Onete, lá de Belém do Pará. Adoro! Morro de vontade de trazer ela aqui, Dona Onete. E nasceu uma música sobre como a chuva ia molhar nossas roupas no varal. Assim como ao mesmo tempo, por exemplo, como foi o caso de Bolsonaro, que a gente queria expressar algo que a gente estava sentindo do jeito mais único e autêntico e original que a gente podia. Tem tudo nesse jogo de fazer arte. Todo impulso criativo é muito válido e a gente gosta de experimentar de várias maneiras, né? Total, velho. Acho que todas as possibilidades são válidas, né? Na criação, tudo é válido. Então, tudo que a gente pode pensar de método ou foi experimentado, ou está sendo, ou será. É legal essa história da criação coletiva, né? Vocês são muito unidos. Eu vi que uma das pessoas saiu da banda e vocês fizeram uma super música de despedida. É muito, muito amor envolvido, hein? Só um pouquinho? Só um pouquinho. Eu sinto que banda é tipo uma poligamia amorosa e familiar e de amizade. É sei lá, é uma relação muito intensa entre várias pessoas. Então, se você tem que pensar muito bem se você gosta dessas pessoas, se vocês se gostam entre si, porque você vai passar muito tempo junto. Você vai fazer muita coisa, você vai passar tipo sono, você vai passar privação de sono, vai passar fome, vai isso e aquilo, 1 milhão de desafios. E vai passar muito tempo junto, trabalhando, criando, fazendo coisas que você precisa estar de corpo inteiro, de alma inteira ali, né? Uhum. Então, não tem como. Se não tiver carinho, eu acho muito difícil que seja verdadeiro. É verdade. Ó, o programa Fuzue está aqui dizendo: a banda Francisco é das melhores coisas que surgiram no Brasil nos últimos tempos. Som para cima, dançante e pensante. Aliás, essa é uma das partes que eu mais gosto da banda, que o som de vocês é muito dançante, né? Sempre que eu vejo vídeos da banda, a galera tá se acabando, né? Muito bom. Eu lembro que foi bem antes da banda existir, a gente sempre estava envolvida na vida cultural, na vida noturna, né, na contracultura, sempre foi disso. Cada um de nós, nos nossos nichos ou na nossa junção, querendo ou não, desde pivetinhos, desde menor de idade, a gente vive isso, né? E eu lembro que a gente sempre teve, desde antes da banda, muito essa veia de querer mudar o mundo, né? De querer melhorar o mundo, de transformação, essa veia revolucionária, né? E, ao mesmo tempo, a coisa que a gente mais observava é que se tem uma coisa que o ser humano gosta e que o ser humano precisa, é se divertir. É viver o céu aqui na Terra. É festar, é se divertir, é brincar. O brasileiro gosta de festa e eu adoro festa, eu adoro me divertir. Nossa. Não tem nada melhor do que você poder sair numa sexta-feira, se divertir, ouvir uma música massa, poder comer, né? E aí a gente pensou também, se a gente puder juntar o prazer desse momento estático necessário, desse respiro, também com um processo revolucionário que não fosse transformar a festa em algo chato, mas transformar a transformação em algo legal, aí zeramos o jogo.
Porque se a gente consegue fazer que a galera chegue de cabeça cansada, num sistema opressor, chegar num espaço não para receber mais informação pesada, mas para extravasar, para flertar, para se divertir, para dar risada, para dançar, para suar, e ainda por cima voltar para casa com uma ideia nova implantada na cabeça, tendo estado num espaço seguro, tendo sido acolhido por estranhos, estranhas, sabe? Não tem nada mais prazeroso do que poder juntar esses dois mundos. Então, é nossa missão, desde antes da banda, fazer do espaço de festa um espaço revolucionário. Ah, que demais, que frase ótima. E assim, a pandemia foi muito ruim nesse aspecto, né? Eu mesma brinco que eu não posso ouvir música no supermercado que eu já chego dançando, sabe? Ainda bem que meu filho não tem vergonha, porque eu já ouço a música e já estou. Então tá todo mundo com uma carência enorme de dançar, né? Como é que vocês sobreviveram a esse tempo trancado em casa? Você quer saber individualmente? De maneira coletiva, porque vocês não se apresentaram. Agora que vocês voltaram a se apresentar, né? Vocês ficaram. A festa acabou, né? De certa maneira. Eu acho que teve momentos muito diferentes. Num primeiro momento que a gente não tinha a menor ideia de quanto tempo ia durar. Claro que a gente passou todo esse tempo sem saber quanto tempo ia durar a pandemia, mas parecia que ia ser uma quarentena, né? Então a gente, mano, engatou a quarta marcha, assim, e começou a fritar de trabalhar e gravar coisa, e criar música, e isso e aquilo, e um monte de coisa. Então, o nosso contato, mesmo que virtual, né, deixando de ser pessoalmente, ao vivo e tal, virtual continuou muito frequente. Então, pelo menos semanalmente a gente se encontrava, trocava muito sobre o estado que cada pessoa estava, se estava bem, como estava se sentindo, compartilhava muito, assim, sempre teve um processo muito de acolhimento, e assim que foi possível a gente começou a se juntar para criar pessoalmente, para fazer live quando era o caso. Então a gente foi encontrando uns espaços assim de imersões criativas e para poder festar um pouquinho, que fosse. Nossa, me convidem. Rolou festa online. Rolou festa online, que é um pouco deprimente, mas era bom ver as caras. É muito deprimente. Não gostei, não. O Claudio Honor Vital, Lazuli, está falando aqui, ó. Excelente o trabalho solo da Lazuli. Linda a canção Arbolito. Fala um pouquinho aí do seu trabalho solo, fiquei curiosa. Estou vendo aí você com essas pedras preciosas aí, e você sabe que quando você falou que mudou o nome, né, para Lazuli, eu já lembrei do Steven Universe. Ah, que bonitinho! Adoro esse desenho. É isso mesmo. Porque tem as pedras, né? É isso. Vou estar nesse desenho na próxima temporada. Então, esse trabalho é uma coisa que estava incubada já há muitos anos. Muitas músicas estavam incubadas e foram vindo cada vez mais, assim. E justamente nesse processo de pandemia, de ser obrigatório uma pausa, abriu-se um espaço para que as vivências da Francisco decantassem e outras coisas pudessem vir à tona. Então, Sebastianismos começou a trabalhar com seu projeto solo, eu comecei a trabalhar com o meu, Mateu também. Cada pessoa, na verdade, da banda, de alguma maneira, está movimentando isso. E assim, meu disco foi uma coisa muito especial para mim. Foi um processo de bastante amadurecimento, bastante descoberta de autonomia em lugares que eu ainda não tinha assumido, porque cada coletivo é um universo inteiro, né, por si só. Então, as vivências que eu tenho dentro da Francisco são muito diferentes das vivências que eu teria se qualquer uma das pessoas fossem substituídas dentro da banda, que dirá em coletivos completamente diferentes. Então, eu fui assumindo outros lugares, descobrindo coisas novas dentro de mim, lugares novos dentro de mim, e acho que me fortaleceu muito, amadureci bastante coisa, e isso também acaba, tipo, colaborando bastante para Francisco. Acho que indivíduos realizados fazem uma relação mais realizada e mais satisfeita, né? Massa, eu tô curiosa para ouvir seu disco. Olha, sabe que eu vou mostrar para vocês uma coisa engraçada, falando do Steven Universe? Sabe que eu sempre achei ele parecido com Lula?
mostrar para vocês. Ó. Mostra a foto aí para eles, Gui. Você conseguiu subir a foto que eu te mandei lá no WhatsApp? Porque tem um tempão que eu achei eles... O Gui está subindo a foto. Tem um tempo que eu acho o Steven parecido com o Lula, e depois o pessoal fez várias montagens, mas a primeira quem fez fui eu, vocês vão ver. Se não é parecido, ele é muito parecido. Parece quando o Lula... É como se fosse o Lula criança, sabe? E aí eu achei uma foto do Lula... Porque eu não sei se vocês conhecem, gente, o desenho, passando no Cartoon Network, para quem assiste desenho com os filhos, como eu, adoro desenho animado. O Steven tem uma pedra no umbigo, né? O Steven tem uma pedra no umbigo. E aí tem uma foto que é idêntica. Eu fiz uma montagem, o Gui vai mostrar para vocês aí. Olha só. Ai, olha só. Perfeito. Não é engraçado? E com a estrelinha no peito, velho. Ah, não. É muito perfeito. Aí depois, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem muitas pessoas também acharam eles parecidos e fizeram a montagem. Lula Universe, o Lula com a barba e a carinha do Steve. Muita coincidência, né? Bom, gente, está chegando no final aqui do nosso programa. Eu queria, antes de passar para as dicas que vocês trouxeram, que todo mundo traz aqui, eu queria que vocês dessem aquela palhinha, a palhinha do Bolsonaro. Dá para vocês fazerem a palhinha com a gente? Cantar um pouquinho da música? Dá? Dá, quero ver como é que vai ser a internet nisso aqui. Como é que vai ser esse sync aí? Vamos ver. Vamos ver se está afinado. Bota eu pequenininha aqui. Esse cara tá com nada, sabe pouco do que diz. Muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio beleza. 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 Esse cara escroto. Muito escroto. Esse cara escroto, muito escroto. Esse cara escroto. Som aqui. Uhul! É engraçado para tentar fazer a música junto. A tecnologia ainda não nos permite fazer uma música que saia tudo casadinho na live, né? Mas seria difícil. tão bom se rolasse. É muito difícil, porque você vê que ficou a sincronia de você e da Ju, não funcionou, né? Não dá. Já me falaram aqui, quem foi a Zélia Duncan e o Leone fizeram uma música juntos, e eu trouxe os dois aqui, mas eles não conseguiram cantar juntos. Não dá. É muito difícil. E, Sinara, posso aproveitar esse momento aqui para mostrar uma música nova da Francisco que a gente está querendo lançar em breve, que eu acho que não tem momento melhor para mostrar que não agora. Olá! Olha essa. É uma música que escrevi faz uns 3 anos, mas só agora que vai sair. Eu acho que agora não tem momento mais necessário do que agora para essa música. E essa música diz assim... Peraí, como é que era? Tá. Como é que é a primeira frase? Eu esqueci agora. Lembrei. Diz assim: todo mundo olha pra cima e o de cima pisa embaixo. Tá ecoando pelas ruas e esquinas, tá ecoando pelo bairro que só tem um jeito de tudo mudar. Todo mundo junto, Golias derrubar. Só tem um jeito de tudo mudar. Só tem um jeito de tudo mudar. Todo mundo junto, presidente derrubar. Só tem um jeito de tudo mudar. Arranca
Ei, 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 arranca a cabeça do rei pra acabar com a dor, cabeça do imperador. Pra bater de frente, me traga a cabeça do presidente. Ei, 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 arranca a cabeça do rei. Oh, 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 arranca a cabeça do rei. Uhul! Francisco El Hombre, com Lazuli e Sebastianismos no programão da Fórum. Muito bom! Quero ver vocês ao vivo. Quando é que vocês vão vir em Brasília, hein? Ó, já dá para botar na agenda. Brasília, a gente vai estar dia 11 de junho. 11 de junho, uau! Está na agenda já. Vou conhecer vocês pessoalmente, dançar pessoalmente. Eu estou precisando dançar. Eu estou falando que eu estou dançando no supermercado. Venha pra gente tomar uma cerveja junto, finalmente dar aquele abraço do se conhecer pessoalmente. 11 de junho no Festival Criolina. Ah, Festival Criolina, muito bom. Ó, o programa Fuzue está pedindo aqui que vocês falem da relação com as plataformas musicais, que ao mesmo tempo são apontadas como meio de democratização, mas remuneram tão mal os artistas. Querem falar? Vai, menino, fala aí. Fala de números. Aí é um assunto... Esse assunto, por si só, podia dar um podcast, né, eterno. Mas, resumindo, a internet, ainda que permitiu acesso de maior quantidade de pessoas, né? Qualquer pessoa consegue fazer uma música, colocar uma música na plataforma, né? Então, é muito democrático nesse sentido, porém, as plataformas que controlam tudo isso são concentradas nas mãos de poucas pessoas. Então, ao mesmo tempo que, através, por exemplo, do Spotify, é muito mais fácil eu fazer minha música chegar até você, quem lucra com tudo isso é uma pessoa, e essa pessoa remunera muito mal os artistas. Então, é impressionante pensar que a Francisco El Hombre tenha 500 mil de ouvintes mensais, 500 mil de ouvintes mensais, e aí quando você vai ver o número que isso quer dizer em dinheiro na prática, é assim, o YouTube, você para pensar o YouTube, uma música como Triste Locomar, um clipe lindo, gravado em Cuba, incrível, que tem mais de 30 milhões de acessos, e não dá para pagar uma pizza por mês. E aí você pensa, que absurdo, né? Então você vê galera gerando milhões e milhões e milhões, a gente trabalha para as plataformas, quando na verdade as plataformas deveriam estar trabalhando para a gente, né? E querendo ou não, é isso que acontece no mundo das coisas privatizadas. A gente acaba trabalhando mais pelas plataformas do que as plataformas por nós. Mas ao mesmo tempo, proporcionam que nossa música chegue a outros ouvidos. Isso também tem por si seu ponto positivo. Se não fosse as plataformas, talvez a gente seria reféns da indústria fonográfica do disco e do vinil, né? Mas é uma faca de dois gumes, né? Eu pensei sobre isso com a Zélia Duncan, que, né, no passado era ruim que as gravadoras tivessem o domínio sobre o trabalho dos artistas e tudo, mas em termos de remuneração, talvez os artistas ganhassem melhor. Agora vocês dependem de fazer shows para ganhar, né? Porque ninguém ouve mais os discos, todo mundo vai direto lá no Spotify ouvir. E a Zélia falou que a remuneração é baixíssima, né? É ridícula. É lamentável. Ganhava disco de platina, ganhava disco de ouro, né? As gravadoras eram sacanas, mas, por outro lado, o artista ganhava um pouquinho melhor. Nossa, na verdade, pelo que a gente ouve falar, muito melhor, assim, tipo, as pessoas, fizeram um disco de platina, daí tem uma casa não sei onde, tem isso e aquilo, tipo, tinha condições de vida, assim, muito melhores do que a gente consegue hoje em dia, tipo, realmente a porcentagem que é destinada para as pessoas que estão gerando tudo isso é ínfima, assim, é uma exploração bizarra. Dá para entender, né? Bom, olha, faltou uma pergunta. Quando eu perguntei para vocês que se o fato de vocês serem de esquerda prejudicava, faltou eu perguntar uma coisa. Mas teve uma música de vocês que tocou na novela, né?
Não teve isso? Porque eu dei um Google em Francisco Elombre e a primeira coisa que apareceu foi novela. Olha. 2 músicas. Aliás, 3, 4 músicas. Tocaram na novela? Saiu Trilocomar na novela das 9 da Globo, saiu Tempo Essa Morada na novela das 7 na Globo. Temos 2 músicas em série do Netflix. Temos algumas músicas em filmes, várias músicas em filmes independentes. E eu acho que é isso, porque a gente não se propõe a tocar para um público apenas. A gente não propõe. A gente é colocado como uma banda militante e essa palavra às vezes assusta, né? Como se a gente estivesse querendo segregar, quando na verdade é muito pelo contrário, a gente quer incluir. Então, para a gente poder ter nossa música, nossas letras em plataformas, tá ocupando espaços tão importantes para contagiar todo mundo com alegria, com positividade, com transformação, é uma grande honra, né? Então eu fico muito feliz de ter conseguido chegar nesses espaços, de estar nesses espaços, né? Todo artista tem que ir aonde o povo está. Eu gosto muito dessa frase, eu acho que serve para político também. É isso. Total, exatamente. Olha só, o sebastianismo trouxe para vocês de dica um clássico, né? Que é o Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. A capa do livro, olha aí, eu peguei a edição especial de 30 anos para ficar mais bonita, está no selo Alfaguara atualmente. Por que você indicou esse livro, Sebastião? Em primeiro lugar, eu estava me lembrando que esse papo ia ser com o Ju também, e eu comentei desse livro essa semana para ela, enquanto a gente estava acordando às 5 horas da manhã para passar o som em Sorocaba. Que papo, né, de café da manhã das 5 horas da manhã, né? Massa! Mas eu queria falar desse livro por vários motivos. Eu conheci esse livro muito recentemente, durante a pandemia, porque nos últimos 3 anos eu morei em Salvador, e estando em Salvador procurei correr atrás de literatura baiana, no geral, né? Mais focado em Salvador, mas também das diversas partes do Recôncavo, do interior, entender um pouco mais a Bahia na literatura. Eu gosto muito de ler, então, enfim. E aí apareceu para mim esse escritor da Ilha de Taparica, que escreveu um livro que O Vivo Povo Brasileiro é um livro que tem uma perspectiva afro-indigenista que eu acho muito interessante, porque ele aborda a história da Bahia de um jeito não branco-centrada, né, com uma narrativa através do mundo espiritual, né? Ele aborda ele tem uma narrativa que eu acho que é muito revolucionária, apesar de ser um livro já aspas, 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 velho, né? Um livro que tem seus 40 anos de história, seus 50 anos de história. É um livro que a sua escrita em si eu acho muito revolucionária. E eu adoro quando livros conseguem abordar a história dando pontos de vista, dando perspectivas, porque eu acho que a narrativa, são as histórias que são contadas por dentro da história que permitem enriquecer essa narrativa histórica e, portanto, nos encantar com nossa história, né? Então, o que ele faz é uma narrativa de 500 anos de existência e resistência da Bahia, dos povos indígenas, dos povos afros, depois da mistura afro-indígena, e eu acho incrível. E, voltando com a sua primeira pergunta, para fechar essa entrevista tipo sanduíche, né? É um livro que eu acho que dialoga muito com 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que é o livro que trouxe o nome Francisco Elombre. Porque, inclusive, eu acharia que, quando eu li Viva o Povo Brasileiro, eu tinha certeza que João Ubaldo Ribeiro pegou essa ideia depois de ler 100 Anos de Solidão. E aí eu fui lá no Google pesquisar. E tem um doutorado da UFBA que relaciona os 2 livros, porque realmente a narrativa dos 2 é muito semelhante. Se, por um lado, em 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques aborda 100 anos, mais ou menos, né, de transformações dentro de um país através do ponto de vista de várias pessoas e traz um realismo mágico latino-americano, João Ubaldo Ribeiro aborda 500 anos da história brasileira
através do realismo mágico baiano. E não vou nem dizer brasileiro, mas baiano mesmo. Sim. De espiritualidade afro-indígena, que eu acho, enfim, é um livro sensacional. Longo, nossa, 800 páginas, mas transformador e maravilhoso. Que demais! Nossa, sabe, eu como baiana tenho uma dívida para com esse livro e quero saná-la brevemente. Eu estou numa fase de bastante leitura e quero ler. Eu adoro O Povo Brasileiro. Esse você leu, do Darcy? Também li. Outro grande clássico da historiografia brasileira. A Lazuli indicou para a gente um disco, tá? Infelizmente, como eu falei para vocês, a gente não pode botar por conta dos problemas aí com o YouTube. Mas é da cantora Catu Mirim. Olha a capa, gente, eu amei esse quadrinho, né? Pura história em quadrinhos. Eu reconheço algumas das cabeças que estão ali no chão. E o disco se chama Revolta. Ju, por que você indicou esse disco? Eu acho... Primeiro que eu acho o Catu Mirim uma figura muito forte, uma liderança indígena artística muito foda. E eu comecei a ouvir, assim, o disco e eu achei bem vanguardista. Tipo, mistura muitas coisas, mistura, tipo, metal com trap, com hip hop, com canções nativas, né? Tipo, de diferentes povos originários. E eu acho urgente a gente ouvir diretamente dessas pessoas, das pessoas nativas, das pessoas pretas, das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, que no caso Catumirim é uma indígena, na verdade, com vivência urbana, LGBT, então ela traz uma narrativa muito urgente, assim, muito atual. Fiquei curiosíssima, vou ouvir depois daqui. Eu achei incrível e é muito importante que a gente dê atenção para isso, assim, e aprenda, né? Aprenda a ouvir. Toda aquela história que nos foi contada acabou resultando em que a gente invisibilize muitas vezes, não busque saber, não busque ouvir, não busque ler e acabe só, como chama? Consumindo como um produto, tipo, isso aqui é meu, né? Tipo, a gente vai pegando coisas de povos que a gente nem não conhece, não tem a vivência, não sabe a história e se apropria, né? Em vez de realmente ouvir, em vez de dar o protagonismo para essas pessoas e contarem a história que ninguém contou até agora, né? Então, está mudando bastante, né? Essa coisa da representatividade da própria pessoa, dos próprios indígenas contarem sua história, dos próprios negros contarem suas histórias, né? Está mudando isso. Total. Meninos, foi um grandíssimo prazer. Estou doida para ir dançar com vocês aí aqui em Brasília. Todo mundo adorou. Eu mandei para você aqui uma cúmbia, porque é uma cúmbia chamada Macondo, que eu descobri também na pandemia. Fiquei encantada, porque eu adoro 100 Anos de Solidão. Também é um dos livros da minha vida, esse livro. E acabei conhecendo essa música. E eu mandei aí para vocês ouvirem. Quem sabe vocês resolvem cantar aí, ia ser divertido. Gente, muito obrigada a vocês. Bom final de semana. O próximo show de vocês, o mais próximo que vocês querem divulgar, vai ser onde? Vai ser na Europa. Temos aqui os últimos 2 shows no Brasil antes de ir para a Europa. A gente toca dia 13 de maio em São Paulo. E 14 de maio a gente vai poder voltar finalmente para Belém do Pará, junto com o nosso amigo Emicida. Então, isso vão ser 2 datas incríveis. E depois, só na Europa. Então, convoco todos que estão nos ouvindo para chamar aquela pessoa que mora lá para colar no nosso show. Aprender como se dança no show da Francisco Elombre. Uhul! Inveja de estar lá em Belém com vocês. Minha amiga Val Sampaio, que mora lá, vai lá assistir por mim, Val. Beijão, meninos. Prazer enorme ter conversado com vocês. Bom final de semana. Beijo, muito querida, obrigado, gratidão. viu? Adorei te conhecer. Que felicidade Igualmente. poder vir te dizer que eu sou seu fã. Adoro te acompanhar.
que massa. Muito Obrigada. prazer, muito prazer. Igualmente, Ju. E a banda de vocês é maravilhosa e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Obrigada.